A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago o devocional que tem como tema Diga-me o que é que você tem em casa. Esse tema foi retirado do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amadas Déboras, nos dias que sucederam a partida de Elias, Deus deu poder a Eliseu para operar milagres, e um deles foi proporcionar mais azeite na botija de uma viúva. Naqueles dias, aquela viúva estava prestes a perder os seus filhos para quitar uma dívida deixada pelo seu esposo. Isso significa que ela não tinha como se sustentar. Mas Deus supriu as necessidades daquela mulher mediante a intervenção de Eliseu. Isso nos permite compreender que Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Aquela viúva, ela precisava de um milagre e ela clamou ao profeta Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu e veio o credor a levar os meus filhos. E Eliseu responde àquela mulher dizendo: Que te hei de eu fazer? Que é o que tens em casa? E ela disse: Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amadas, o problema daquela viúva era a perca de seus filhos, era perder os seus filhos. Porém, a solução daquela viúva estava na casa dela, na sua própria casa. Eliseu, ele não orou por aquela viúva naquele instante, mas ele a instruiu a usar o que ela tinha em casa. E ele instruiu da seguinte maneira: que ela pedisse vasos emprestados, entrar e fechar a porta da casa e deitar o azeite em todos os vasos que ela conseguisse. E isso mesmo ela fez. E Deus operou milagres na vida daquela mulher. E Eliseu ainda instruiu mais ainda, que ela pegasse aquele azeite, vendesse, pagasse a dívida e o restante ela ia sobreviver. Então, amadas, aquela viúva, ela teve uma oportunidade dada por Deus. E por isso, seus filhos foram salvos da escravidão para herdar a herança que Deus mesmo os proporcionou. Ela não só proveu a sua casa, mas ela deixou um legado em que os filhos vivenciaram na presença de Deus. Talvez, amada, você se encontre em uma situação semelhante a esta, mas Deus tem uma herança para seus filhos e deseja que eles e nós vivamos debaixo da sua plenitude. É isso que Deus quer de nós. O que o texto nos mostra é que apenas uma botija de azeite, algo tão pouco, algo tão simples e comum, quando colocado nas mãos de Deus, já não é mais pouco, porque Deus transforma o pouco em muito. Porque Deus, ele não olhou para a quantidade, ele olhou para a disposição do coração daquela viúva. E ele olha hoje para a disposição do nosso coração, do coração que confia nele.
Portanto, amadas Déboras, não subestima o que você tem em sua casa. Confia em Deus e entrega o pouco que você tem nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é capaz de transformar o pouco em muito e fazer abundar a graça e a provisão em sua vida e no seu lar. O profeta, ele conseguiu acalmar a viúva. Ele conseguiu instigar a fé daquela viúva naquele momento crucial da história. Ele simplesmente diz a ela: agora é você e seus filhos, feche a porta, entregue tudo nas mãos do Senhor. Isso nos faz perceber que existem momentos em que nós nos sentimos sozinhos e nós não temos nada, mas Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, quando Jesus apareceu àqueles discípulos lá na Galileia, ele disse para eles: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, amadas, nós não estamos só, porque isto aí estendeu até os dias de hoje. Jesus está conosco. Nós devemos confiar no Senhor. Deus nos coloca em situações em que seremos apenas nós e Deus, mais ninguém. Diante dos desafios, diante das dificuldades, nós podemos até pensar que o que nós temos é insignificante, mas nós aprendemos na palavra de Deus que nós somos dependentes dele. O pouco que temos pode ser o começo de grandes milagres. Mesmo que pareça insignificante aos nossos olhos, reconhecer o que temos é o primeiro passo para experimentar o poder de Deus, agindo nas nossas vidas, agindo nos nossos lares e agindo na vida dos nossos filhos. Então, amadas, o que nós devemos fazer é nos humilhar diante de Deus, reconhecer que somos dependentes dele e deixar que ele age nas nossas vidas. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas, amadas Déboras. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.